Voltamos a falar sobre as novas regras fiscais. O Congresso Nacional deu sinal positivo para a chegada da proposta do novo arcabouço fiscal. De Brasília, Berenice Leite. A apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal aos líderes da Câmara e do Senado foi uma estratégia para que o Congresso não fosse pego de surpresa e tivesse conhecimento do texto antes da divulgação se tornar pública. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o espírito da reunião foi de colaboração e que até mesmo a oposição recebeu bem a proposta. Foi muito esclarecedor e agora nós aguardamos a evolução de um debate político natural do processo legislativo, em que a concepção inicial do Poder Executivo pode eventualmente sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo, mas há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição ao teto de gastos públicos para ter uma correlação entre receita e despesa. A equipe econômica trabalhou no sentido de cumprir uma exigência do presidente Lula, que defende o equilíbrio fiscal, mas ao mesmo tempo quer a garantia de recursos para tocar as políticas públicas. Algo que para o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, precisa ser analisado com muita cautela. É uma proposta que tem travas, que tem tetos e gatilhos de acordo com o superávit, que visa a redução de despesas. Isso era um ponto muito importante para todos nós, muito valioso e se confirma. E aí, por isso, agora eu prefiro dizer que ela tem lógica. Vamos avaliar os dados e fazer, junto às assessorias, os testes, né, sobre a sua executividade. O senador Rogério Marinho disse que questionou durante a reunião o ministro Haddad sobre a política de valorização do salário mínimo e o pagamento do Bolsa Família, que teve o valor reajustado. Apesar da preocupação, o senador disse que existem muitas dúvidas, mas que só será possível ter um posicionamento sobre a proposta após ter conhecimento do texto. O governo alega que vai poder aumentar em até 70%, né, as despesas no ano subsequente, né, em função do aumento da arrecadação. Coloca aí algumas premissas. Nós fizemos algumas indagações sobre, por exemplo, a questão da política de salário mínimo, sobre a questão dessa vinculação previdenciária, né? Perguntamos também a respeito da questão das despesas que terminam ficando permanentes e impactam, né, nessa inércia de diminuição de capacidade que o governo tem de reduzir a dívida pública, mas as minúcias do processo a gente só vai ter acesso após a apresentação do documento. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto da nova regra fiscal pretende taxar aqueles que não pagam imposto, a exemplo das Big Techs, que em muitos casos não pagam tributos por operarem a partir de outros países. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha: meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Por este motivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a nova âncora fiscal deve impactar diretamente em setores que recebem subvenções e incentivos fiscais. E isso vai demandar mudanças na legislação. Lógico que o arcabouço ele vai ser uma diretriz, né? Mais flexível do que o teto de hoje, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar. A previsão é que o texto seja entregue ao Congresso Nacional na próxima semana. Mas a proposta pode sofrer alterações durante o processo de votação. O que já se sabe é que a relatoria aqui na Câmara dos Deputados deve ficar com progressistas de Arthur Lira. Já existem, inclusive, pelo menos 4 nomes, mas o mais cotado até o momento é o do deputado Cláudio Cajado.
deputado. Já no Senado, Rodrigo Pacheco disse que ainda não há um nome definido para ser o relator. De toda forma, o governo deve ainda fazer os últimos ajustes no texto com base nos questionamentos feitos pelos líderes antes de apresentá-lo aqui no Congresso. De Brasília, Berenice Leite. Nosso comentarista de economia, Alan Gani, aqui nos estúdios. Alan, bem-vindo. Bom, de ontem para hoje, todo mundo analisando essas regras fiscais. E o ponto principal, talvez, a dúvida em relação a como aumentar a arrecadação. Será inevitável o aumento de impostos? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Eu acredito que seja inevitável, sim. Por que isso, Tiago? Pelo seguinte, não tem como aumentar a arrecadação apenas dependendo do crescimento econômico, que está bastante incerto. Como seria essa forma de aumentar tributos? Veja, vai ter uma reforma tributária vindo aí. A reforma tributária não necessariamente significa uma redução de tributos, é uma simplificação tributária. E pode ser que venha uma tributação, por exemplo, como o aumento tributando os dividendos. Outra forma, né, de aumentar a carga tributária é a redução de subsídios, né? Então, tem alguns setores, como o agronegócio, que ele é muito construído e calcado em subsídios. Você retira esses subsídios, na prática, você está aumentando a carga tributária. Então, eu acredito que vem aumento, sim, de carga tributária. O mercado acabou reagindo bem, é isso? O mercado reagiu bem, mas não porque o arcabouço fiscal, Tiago, foi uma maravilha. Na verdade, o mercado ele queria um número, né? Ele queria alguma direção. Veio essa direção. Então acabou a novela, agora o mercado ele trabalha com algo concreto. Também as expectativas de mercado, elas estavam lá embaixo, né? Elas estavam bastante ruins. Então, como veio algo razoável, como veio algo factível, né? Então o mercado acabou reagindo bem. Não tanto pelo mérito, pela essência do arcabouço, mas mais porque veio alguma coisa e acabou a incerteza. Bom, agora os nossos comentaristas fazem perguntas para o Alan Gani, começando por você, Luiz Felipe Dávila. Temos também Amanda Klein conosco. Dávila, você. Bom dia, Alan. Alan, a grande questão deste arcabouço fiscal é que nós tivemos um sinal de que a despesa teria um teto aí de 70%, mas o governo vai ter que correr atrás de uma arrecadação gigantesca de imposto para poder fazer valer o seu arcabouço fiscal. E esse é um enorme problema. O mercado hoje não acredita que o governo é capaz de levantar mais de 100 bilhões de reais em nem se cobrar novos impostos. Então, essa é a fragilidade. Você acha que essa questão pode atrapalhar a reforma tributária? Afinal de contas, apesar de neutra a reforma tributária, vai mexer com essa alocação de recursos a curto prazo. E isso pode ainda causar mais dor de cabeça para o governo. Você acha que o arcabouço fiscal pode jogar aí a areia na discussão da reforma tributária, o que seria um pecado para o Brasil, que é uma das reformas mais importantes para a retomada da economia, da competitividade internacional do país? Bom dia, Dávila. Acho que você tocou num ponto bastante importante, porque, de certa forma, indiretamente, o arcabouço fiscal ele ficou atrelado à reforma tributária. E a reforma tributária já é uma reforma muito difícil em condições normais de temperatura e pressão. Imagine agora que houve uma sinalização durante a coletiva do ministro Fernando Haddad de aumento de carga tributária. Depois ele até disse, não estou falando aqui em aumento. Mas como é que você vai aumentar a arrecadação sem aumentar essa carga tributária? Não dá para depender apenas do crescimento econômico, que é uma variável muito incerta. O próprio governo sinaliza também um aumento, por exemplo, da tributação lá, criar tributação sobre dividendos. Eu acho que é inevitável que venha um aumento de imposto, né, um aumento da carga tributária com a reforma tributária. E aí é uma questão bastante complicada, porque o Brasil ele já está no limite, né, dos seus impostos. Não dá mais para falar em aumento de imposto aqui no Brasil. Então eu acho que esse é o ponto bastante frágil, né, do arcabouço fiscal. Ele foi muito calcado na arrecadação e pouco no gasto, e vinculou
a despesa com a arrecadação, né? A própria regra de aumento do crescimento das despesas em 70% da arrecadação. Está vinculado, né? A regra anterior, ela era muito boa porque ela só atacava o gasto, não tinha nada a ver com a arrecadação. Então, concordo, acho que isso pode sim prejudicar ou a reforma tributária ou prejudicar a própria discussão do arcabouço fiscal. Bom, Amanda Klein, agora a próxima pergunta para o Alan Gani. Amanda. Alan, bom dia. Olhando para o copo meio cheio agora, né? O mercado ontem reagiu bem, bolsa subiu, dólar caiu. O governo está sinalizando que não colocará a dívida numa trajetória explosiva. Antes a gente não tinha perspectiva de regra nenhuma. Tinha perspectiva também de que alguns desses gastos ficassem fora da nova regra fiscal. O mercado suspirou aliviado quando viu que todas as despesas estão lá incluídas na regra fiscal, né? Tem o Fundeb, o piso de enfermagem, mas, enfim, tem vinculação constitucional, teria que ser feito por PEC, não por projeto de lei complementar, isso é outra história. Mas as despesas estão lá incluídas e o governo vai ter que fazer escolhas. Porque volta o vínculo constitucional de saúde e educação, isso significa uma compressão de outros gastos, de outras despesas. E falta também a tramitação no Congresso. Nesse sentido, abre-se algum tipo de espaço ou janela de oportunidade para, quem sabe, uma redução de juros no final, enfim, no horizonte um pouco mais próximo, e também alguma previsibilidade, porque agora o mercado já conhece a regra, sabe como é que é e vai conhecer cada vez mais como vai funcionar. Bom dia, Amanda. Legal essa pergunta. Bom, primeiro, né, eu concordo que é melhor ter alguma regra do que não ter nenhuma regra. O mercado estava completamente à deriva. Então, pelo menos veio alguma coisa, não veio um arcabouço fiscal dos sonhos, veio algo que é razoável, algo ali nota 5, nota 6, mas agora tem algo concreto. Isso trouxe alguma previsibilidade. Em relação à redução do déficit primário para depois a inversão, né, e passar a ter resultado positivo, eu acho que as projeções colocadas ali no PowerPoint do governo foram bastante ambiciosas. Eu não vejo como factível da maneira pela qual foi desenhado esse arcabouço fiscal. Então, acredito que a gente não vai ter já a inversão, né, a redução do déficit primário no ano que vem. Acho que não. Quanto a reduzir os juros, que a Amanda me perguntou, acredito que não. Não vai piorar, não vai colocar mais gasolina na fogueira, mas também ele não é um arcabouço fiscal capaz de reduzir o prêmio de risco fiscal, reduzindo a taxa de juros, Thiago. Então, acredito que fica no 0 a 0 em relação à taxa de juros.